acusada de censura na internet, soltura de criminosos perigosos para a sociedade e decisões que causaram revolta na população, a Suprema Corte do Brasil é o destaque do vídeo. O STF. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro. Além de julgar os processos que chegam até a última instância, também exerce o papel de guardião da Constituição Federal, julgando matérias e leis de acordo com essa, e definindo se elas estão ou não de acordo com a Constituição. E por ser a última instância, suas decisões não cabem recurso. A história do STF começou quando a família real portuguesa foi praticamente expulsa de Lisboa pela invasão das tropas do francês Napoleão Bonaparte, que então foi obrigada a deslocar todos os órgãos para a capital da colônia portuguesa, inclusive o atual STF, que antes se chamava Casa da Suplicação. Logo após a proclamação da independência do Brasil, foi promulgada a primeira Constituição, que foi responsável por criar o Supremo Tribunal de Justiça. Só que mesmo sendo a Corte Maior nesse período, não tinha tanta autonomia como hoje, pois as decisões finais nos processos judiciais continuaram cabendo aos tribunais da relação do Império instalados em algumas capitais do país. O atual e reconhecido tribunal que conhecemos só recebeu esse nome após a proclamação da República em 1890, e o prédio que ocupa atualmente na Praça dos Três Poderes em Brasília só iniciou seus trabalhos em 1960. Já no período de governo militar, o STF teve várias mudanças, como quantidade maior de ministros, aposentadorias compulsórias e renúncias que deixaram o tribunal enfraquecido. Hoje, após a redemocratização, a Corte comporta várias polêmicas em alguns dos seus julgados, principalmente envolvendo alguns de seus ministros e suas decisões. O tribunal possui 11 ministros, que são indicados pelo Presidente da República e sabatinados pelo Congresso Nacional. Ou seja, para se tornar um ministro, além de ter uma certa influência política relevante, terá que possuir um notório saber jurídico e uma reputação digna de ser uma das maiores autoridades do Poder Judiciário. Vale lembrar que você tem que comprovar saber jurídico e não é necessário ser um juiz, desembargador ou algo do tipo se você sonha em ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas se você se interessa nesse tipo de assunto, no canal tem um vídeo explicando como você pode chegar até um cargo de juiz de direito. Basta só clicar no card que está aparecendo aí em cima no vídeo e conferir. Esses ministros podem trabalhar de 3 formas: como plenário, em turmas ou como relatores. Na primeira, todos os ministros, inclusive o presidente do tribunal, discutem e votam sobre uma determinada questão. Na segunda, é dividido em 2 turmas compostas por 5 ministros cada, ficando de fora o presidente da corte. Elas existem porque entende-se que não há necessidade de 11 ministros para analisar determinados casos considerados menos graves. Já o terceiro é o caso em que um ministro é responsável por um determinado caso ou tema discutido pelo tribunal. Desse modo, é a pessoa destinada a acompanhar mais detalhadamente um caso com a ajuda de outros juízes auxiliares. Um exemplo bem comum desse tipo de atividade é o da Lava Jato. Devido a essa característica peculiar dos ministros, muitos assuntos relacionados a polêmicas caem no Supremo e julgá-los não é nada fácil, porque muitas vezes podem atingir o interesse de muitas pessoas.
Um dos casos que mais repercutiu atualmente é o caso do traficante André Oliveira Macedo, mais comumente conhecido como o André do Rap. O ministro Marco Aurélio Mello soltou pelo menos mais 92 criminosos com base no critério que torna ilegais as prisões preventivas não reavaliadas a cada 90 dias. Isso gerou uma grande insegurança jurídica e revolta, pois fez com que o criminoso escapasse das mãos da justiça após um trabalho árduo da Polícia Federal em rastreá-lo e capturá-lo. Além disso, a atuação do STF na pandemia foi algo notável por terem decisões incisivas sobre os assuntos mais variados. Um deles é a tão chamada interferência, que determinou que os estados e municípios poderiam definir quais atividades seriam suspensas e quais serviços não seriam interrompidos. Como também o STF acordou a favor da imposição de restrições a quem não se vacinar contra a Covid-19, impondo a obrigatoriedade da vacina. Mas o Supremo ainda está decidindo se um cidadão poderá ser punido ou ter acesso a serviços negados, caso decida não se imunizar contra a Covid. Também se notou outros casos polêmicos, como a anulação de processos criminais do ex-presidente Lula, criminalização de protestos, voto impresso inconstitucional, terminando com a derrubada de contas e perfis de supostas pessoas que estavam propagando notícias falsas e ameaças aos ministros. Por isso, muitos apontam que a Corte Máxima exacerbou seus limites e que não os representa como instituição, discriminando em suas decisões direitos e liberdades que o cidadão possui. No entanto, mesmo com tantos conflitos, ela ainda é essencial e a sua estabilidade e funções são primordiais para o bom funcionamento do regramento jurídico em um país que aponta mais de 75,4 milhões de ações em aberto que precisam de resposta.